Você já sentiu que há algo diferente em você, mas não consegue explicar o que é? Você já percebeu que em certos momentos sua alma sente uma paz inexplicável, mesmo quando tudo ao redor está em caos? Você sabia que existem sinais muito específicos, sinais que o próprio Padre Pio reconhecia nas pessoas, que revelam se o Espírito Santo verdadeiramente habita dentro de você? E você sabia que a maioria dos católicos vive a vida inteira sem descobrir esses sinais, sem reconhecer a presença divina que já está operando dentro deles? Padre Pio, aquele santo que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo, aquele que teve o dom de ler almas, de discernir espíritos, de ver o invisível e tocar o sobrenatural, ele sabia reconhecer quando uma alma estava verdadeiramente habitada pelo Espírito Santo. Ele via isso nas pessoas que chegavam ao confessionário. Ele sentia isso em quem se aproximava dele. E ele deixou ensinamentos profundos sobre como você mesma pode reconhecer essa presença sagrada em sua própria vida. Mas esta mensagem não é para todos. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. O Espírito Santo te trouxe até aqui. Ou talvez tenha sido o próprio Padre Pio, do céu, intercedendo para que você recebesse esta revelação. Porque há almas que precisam saber, que precisam ter certeza, que precisam entender se realmente estão no caminho certo, se realmente são templos do Espírito Santo ou se ainda vivem vazias, distantes, sem essa presença transformadora. E se eu te disser que o Padre Pio revelou 3 sinais muito específicos, 3 marcas espirituais profundas que aparecem apenas naqueles que verdadeiramente abrigam o Espírito Santo? E se eu te disser que esses sinais não são o que você imagina? Não são fenômenos extraordinários, não são êxtases místicos reservados apenas aos santos, mas sim marcas silenciosas, discretas, que estão acontecendo em você agora mesmo, e você nem percebeu? Padre Pio era um homem de Deus como poucos. Ele carregou os estigmas de Cristo. Ele discernia espíritos, sabia quando alguém estava sob ataque do maligno, sabia quando uma alma estava em graça ou em pecado mortal. Ele viveu combates espirituais intensos, enfrentando o demônio face a face durante a noite. E através de tudo isso, ele aprendeu a reconhecer a presença do Espírito Santo nas pessoas. Houve um dia, na vida do Padre Pio, em que uma mulher chegou até ele desesperada. Ela estava sofrendo, sua família estava destruída, seu marido havia abandonado a fé, seus filhos estavam se afastando de Deus. Ela mesma sentia que sua oração não tinha mais força, que o céu estava fechado para ela. Ela chegou até o Padre Pio e disse com lágrimas nos olhos: Padre, eu oro todos os dias, mas sinto que Deus não me ouve. Sinto que o Espírito Santo não está comigo. Sinto que estou sozinha nesta batalha. O Padre Pio olhou profundamente para ela, com aqueles olhos que viam além do visível, e disse algo que mudou tudo. Ele disse: Filha, o Espírito Santo está em você, e eu vou te ensinar a reconhecer os sinais dessa presença, para que você nunca mais duvide. Então ele revelou a ela os 3 sinais, e quando ela entendeu, quando ela reconheceu esses sinais em sua própria vida, tudo mudou. A paz voltou, a fé se fortaleceu. A família começou a se restaurar. Hoje você vai receber essa mesma revelação. E quando você terminar de ouvir este vídeo, você nunca mais vai duvidar da presença do Espírito Santo em sua vida. Você vai reconhecer os sinais, você vai entender o que está acontecendo em seu interior, e você vai se fortalecer espiritualmente de uma forma que nunca imaginou. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo. Se você sente que esta mensagem tocou seu coração, se você sente que não foi por acaso que você está aqui, deixe um comentário agora dizendo: Espírito Santo habita em mim. Esse é um ato de fé. É uma forma de você abrir seu coração para receber essa revelação. E se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar ensinamentos profundos que vão transformar sua vida espiritual. O
O Padre Pio dizia algo que poucos compreendiam completamente. O Espírito Santo não vem apenas para visitar, ele vem para habitar. E há uma diferença profunda entre essas duas realidades. Muitos católicos sentem a presença de Deus em momentos especiais, durante uma missa bonita, durante uma adoração ao Santíssimo, durante um retiro espiritual. Mas quando a emoção passa, quando voltam para casa, sentem que aquela presença se foi e ficam perguntando: onde está o Espírito Santo agora? Por que não sinto mais nada? Padre Pio viveu experiências místicas profundas com o Espírito Santo. Ele sentia sua presença de forma tão intensa que às vezes ficava em êxtase durante horas. Mas ele também ensinava que a verdadeira habitação do Espírito Santo não depende de sentimentos, não depende de emoções, não depende de fenômenos extraordinários. A verdadeira habitação acontece na alma em estado de graça e se manifesta através de sinais muito específicos que transformam completamente a vida da pessoa. Você já se sentiu assim? Você já olhou para sua vida e pensou: será que realmente tenho o Espírito Santo em mim? Será que minha oração vale alguma coisa? Será que Deus realmente me escolheu? Essas dúvidas atormentam muitas almas sinceras, almas que buscam a Deus com coração puro, mas que não reconhecem os sinais da presença divina dentro delas. Antes de revelar esses sinais, você precisa entender algo fundamental. Padre Pio dizia que o Espírito Santo não age como o mundo age. O mundo busca grandeza, espetáculo, reconhecimento. Mas o Espírito Santo trabalha no silêncio, na profundidade da alma, transformando por dentro. E os sinais da sua presença são silenciosos, mas absolutamente poderosos. O primeiro sinal que o Padre Pio revelava é este: quando o Espírito Santo habita em você, você sente uma inquietação profunda diante do pecado. Não é medo humano, não é culpa doentia, não é angústia psicológica. É uma inquietação espiritual que não te deixa em paz quando você está longe de Deus. É aquele incômodo que você sente quando comete um pecado, mesmo que ninguém saiba, mesmo que seja algo pequeno. É aquela voz interior que te chama de volta, que não te permite continuar no erro com tranquilidade. Padre Pio explicava isso de forma muito clara. Ele dizia que quando uma alma está vazia do Espírito Santo, ela peca sem remorso, continua na vida, como se nada tivesse acontecido. Dorme tranquila mesmo em pecado mortal. Mas quando o Espírito Santo habita em uma alma, ele não permite que ela descanse no pecado. Ele a perturba, a incomoda, a chama constantemente para a confissão, para a conversão, para a mudança de vida. Você já sentiu isso? Você já cometeu um erro e não conseguiu ter paz até se confessar? Você já fez algo que parecia pequeno, mas aquilo ficou martelando na sua consciência dias e dias? Esse é o Espírito Santo habitando em você. Ele não te abandona, ele te corrige, ele te chama. São Paulo escreve na carta aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando você sente essa tristeza espiritual após o pecado, é sinal de que o Espírito Santo está vivo dentro de você, trabalhando pela sua santificação. Padre Pio contava que muitas pessoas vinham ao confessionário trazendo pecados de anos atrás, pecados que já haviam confessado, mas que voltavam à memória com peso na consciência. E ele dizia: isso não é tormento do demônio. Isso é o Espírito Santo te purificando, te refinando, te fazendo santa. Se você sente essa inquietação diante do pecado, agradeça, porque significa que você não está sozinha. O Espírito Santo está vivo em você. O segundo sinal que o Padre Pio revelava é ainda mais profundo. Quando o Espírito Santo habita em você, você passa a ter um desejo inexplicável de orar, mesmo quando não sente vontade. Parece contraditório, mas não é. Você pode estar cansada, desanimada, sem forças, mas algo dentro de você te puxa para a oração.
Você pode não sentir consolação, pode não sentir emoção, pode até sentir aridez espiritual, mas você continua orando. Você não abandona o rosário. Você não abandona a missa. Você não abandona a busca por Deus. Padre Pio passava horas e horas em oração todos os dias. Ele rezava o rosário completamente, celebrava missas longas e profundas, passava a noite inteira em adoração. Mas ele também passava por períodos de extrema aridez espiritual, onde não sentia absolutamente nada. E mesmo assim continuava, porque ele entendia que a oração verdadeira não depende de sentimentos. Ela depende da vontade movida pelo Espírito Santo. Quantas vezes você chegou ao final do dia exausta e mesmo assim pegou o terço? Quantas vezes você não sentiu nada durante a missa, mas foi mesmo assim? Quantas vezes você orou sem emoção, mas com fidelidade? Esse é o sinal. Esse é o Espírito Santo habitando em você, sustentando sua vida de oração, mesmo quando você acha que está vazia. Não despreze essa graça. Ela é o sinal mais claro de que o Espírito Santo não te abandonou. E agora vem o terceiro sinal, o mais poderoso de todos, o que o Padre Pio considerava absolutamente decisivo. Quando o Espírito Santo habita em você, você começa a amar o que antes era impossível amar. Você começa a perdoar quem te machucou. Você começa a ter compaixão por quem te fez mal. Você começa a suportar provações com uma paciência que não vem de você mesma. Você começa a servir, a ajudar, a se doar, mesmo quando isso te custa. Padre Pio carregou as chagas de Cristo por 50 anos. Ele sofria dores terríveis, sangrava continuamente, suportava humilhações, calúnias, perseguições, até dentro da própria igreja. E mesmo assim ele amava, ele perdoava, ele servia. Ele passava horas e horas no confessionário ouvindo as mesmas pessoas, os mesmos pecados, com paciência infinita. De onde vinha essa força? Do Espírito Santo habitando nele. Ele ensinava que o amor sobrenatural, aquele amor que vai além da capacidade humana, é a marca inconfundível do Espírito Santo. Porque humanamente é impossível amar quem te traiu, perdoar quem te destruiu, suportar sofrimento com alegria, servir sem esperar recompensa. Mas quando o Espírito Santo habita em você, ele derrama esse amor divino no seu coração. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Isso não é mandamento impossível, é possível pelo Espírito Santo. Você já perdoou alguém que não merecia perdão? Você já ajudou quem te machucou? Você já suportou uma dor tremenda e continuou firme na fé? Você já amou quando era mais fácil odiar? Esse é o Espírito Santo. Esse é o sinal definitivo. São Paulo escreve aos Gálatas sobre os frutos do Espírito Santo: caridade, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Quando esses frutos começam a aparecer em você, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que ainda esteja lutando, é porque o Espírito Santo está habitando em você e te transformando de dentro para fora. Esses são os 3 sinais que o Padre Pio revelava. Agora que você conhece os 3 sinais, você precisa entender algo essencial. O problema espiritual que impede muitas almas de crescer na fé não é a ausência do Espírito Santo, é a falta de reconhecimento da sua presença. Você vive duvidando, achando que não é santo o suficiente, achando que Deus está distante, achando que suas orações não valem nada. E essa dúvida te enfraquece, te paralisa, te rouba a paz. Padre Pio dizia algo muito importante. Quando você reconhece que o Espírito Santo está em você, tudo muda. Você passa a agir com confiança, a orar com fé, a enfrentar o mal com autoridade espiritual. Porque você não está mais sozinha. Você é templo do Espírito Santo. Isso não é apenas uma verdade teológica bonita,
É uma realidade espiritual poderosa que transforma sua vida completamente. Então, o que você deve fazer agora? Primeiro, examine sua vida à luz desses 3 sinais. Você sente inquietação diante do pecado? Você continua orando mesmo sem sentir vontade? Você está amando de forma sobrenatural, além da sua capacidade humana? Se a resposta for sim, mesmo que imperfeita, mesmo que ainda esteja lutando, agradeça, porque o Espírito Santo está vivo em você. Segundo, fortaleça essa presença do Espírito Santo através dos sacramentos. Padre Pio era fanático pela confissão frequente e pela comunhão diária. Ele dizia: a confissão purifica o templo, a comunhão alimenta o Espírito Santo dentro de você. Não deixe passar semanas sem se confessar. Vá à missa sempre que puder. Receba a Eucaristia com devoção. Esses são os canais pelos quais o Espírito Santo se fortalece em você. Terceiro, invoque o Espírito Santo todos os dias. Padre Pio rezava constantemente: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Faça dessa oração um hábito. Peça ao Espírito Santo que te guie, que te ilumine, que te fortaleça e consagre-se a Ele. Diga: Espírito Santo, eu sou teu templo, habita em mim, transforma-me, santifica-me. E aqui está a promessa espiritual poderosa que o Padre Pio fazia. Quando você reconhece e fortalece a presença do Espírito Santo em você, sua vida espiritual se transforma completamente. Você passa a ter discernimento para tomar decisões certas. Você passa a ter força para vencer tentações. Você passa a ter paz, mesmo no meio das tribulações. Você passa a ter autoridade espiritual para proteger sua família, para expulsar o mal, para abrir caminhos que pareciam fechados. Padre Pio testemunhou isso em centenas de almas. Pessoas que viviam atormentadas, doentes, presas em vícios, destruídas espiritualmente, e quando reconheceram a presença do Espírito Santo e começaram a cooperar com ele, tudo mudou. Casamentos foram restaurados, doenças foram curadas, filhos voltaram para Deus, bênçãos financeiras se abriram, porque o Espírito Santo é poder de Deus operando em você. Não ignore essa revelação, não deixe que a dúvida volte a te dominar. Você agora tem o conhecimento que faltava. Use-o, viva-o, e verá milagres acontecerem em sua vida. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo muito importante. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu os sinais do Espírito Santo em sua vida, se você quer continuar recebendo ensinamentos profundos como este, inscreva-se neste canal agora. Agora eu vou te propor um desafio espiritual simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer uma consagração diária ao Espírito Santo. Todos os dias, ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai rezar esta oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Depois dessa oração, você vai pedir ao Espírito Santo que te mostre durante o dia um dos 3 sinais operando em você. Pode ser a inquietação diante de um pecado. Pode ser a força para orar mesmo sem vontade. Pode ser um momento em que você vai amar ou perdoar de forma sobrenatural. Preste atenção. O Espírito Santo vai te mostrar. E quando você perceber o sinal, agradeça. Diga: Espírito Santo, eu reconheço sua presença em mim. Obrigada por habitar em mim. No final dos 7 dias, você vai perceber algo extraordinário. Você vai ter uma certeza profunda de que nunca está sozinha, de que o Espírito Santo realmente vive em você, de que você é templo de Deus. E essa certeza vai te dar uma força espiritual que você nunca teve antes. Padre Pio dizia que o maior problema das almas não é a falta de graça, mas a falta de consciência da graça que já possuem.
Este desafio vai te dar essa consciência. Vai abrir seus olhos espirituais. Vai transformar sua vida de oração. Vai te encher de paz e confiança. Se você aceita este desafio, comente agora: eu aceito o desafio do Espírito Santo. Esse comentário é importante. É uma forma de você declarar publicamente sua decisão, de você se comprometer, de você abrir seu coração para essa transformação. E se inscreva no canal para continuar recebendo ensinamentos que vão te ajudar nessa jornada espiritual. Não deixe esse momento passar. Aceite o desafio e prepare-se para testemunhar a ação do Espírito Santo em você de uma forma que nunca imaginou. Agora vamos encerrar este momento tão especial com uma oração profunda. Eu peço que você, se puder, feche seus olhos, coloque sua mão sobre o coração, respire fundo e prepare seu espírito para esta oração que vamos fazer juntos. Vamos invocar o Espírito Santo com toda a fé, com toda a confiança, pedindo que ele se manifeste poderosamente em sua vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Reconheço que tu és Deus vivo, Deus presente, Deus que habita em mim. Perdoa-me por todas as vezes que duvidei da tua presença. Perdoa-me por todas as vezes que achei que estava sozinha, que estava abandonada, que minhas orações não valiam nada. Hoje eu reconheço que tu sempre estiveste comigo, trabalhando em silêncio, transformando meu coração, santificando minha alma. Espírito Santo, eu te peço, aumenta em mim a inquietação diante do pecado. Não me permitas viver em paz longe de Deus. Perturba meu coração sempre que eu me desviar do caminho. Chama-me de volta, corrige-me, purifica-me. Quero ser santa, quero viver sempre em estado de graça. Quero ser templo digno da tua habitação. Espírito Santo, eu te peço, fortalece em mim o desejo de orar. Nos dias de aridez, nos momentos de cansaço, quando eu não sentir absolutamente nada, sustenta minha oração. Não permitas que eu abandone o rosário, que eu falte à missa, que eu me afaste dos sacramentos. Que minha fidelidade na oração seja o testemunho da tua presença viva em mim. Espírito Santo, eu te peço, derrama em mim o teu amor sobrenatural. Ensina-me a perdoar quem me machucou. Ensina-me a amar quem não merece amor. Ensina-me a suportar as provações com paciência. Ensina-me a servir sem esperar recompensa. Que os frutos do teu amor se manifestem em minha vida de forma clara e poderosa. Padre Pio, santo querido, intercessor poderoso, tu que conheceste profundamente o Espírito Santo, tu que viveste habitado por ele, tu que ensinaste tantas almas a reconhecer sua presença, intercede por mim agora. Pede ao Espírito Santo que me ilumine, que me fortaleça, que me transforme, que eu nunca mais duvide da presença de Deus em minha vida, que eu viva sempre na certeza de que sou templo do Espírito Santo. Espírito Santo, eu me consagro a ti neste momento. Toma posse completa de mim. Do meu corpo, da minha alma, do meu coração, da minha mente, da minha vontade. Que tudo em mim seja habitado por ti. Que tudo em mim glorifique a Deus. Protege minha família, protege minha casa, afasta todo o mal, cura minhas doenças, abre caminhos que estão fechados, destranca bênçãos que estão presas, restaura o que está quebrado, renova o que está cansado. Eu confio em ti, Espírito Santo, eu creio em ti, eu te amo, habita em mim para sempre. Amém. Que a paz do Espírito Santo permaneça com você. Que você nunca mais duvide da presença de Deus em sua vida. E que os sinais revelados pelo Padre Pio sejam reconhecidos e fortalecidos em você todos os dias. Fique com Deus e até o próximo vídeo.